Vamos abrir a Santa Palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 4. Amém? Apocalipse, capítulo 4. Vamos iniciar a leitura no versículo 1 mesmo. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me, sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem acontecer depois desses. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Amém? Deus seja louvado. Pai, nós lemos a Tua Santa Palavra, perdoa meus pecados, meus erros, e usa-me como instrumento. Tua Santa Palavra é o nosso norte. Tira todo o comichão de ouvido e me unge para que eu tenha sabedoria suficiente para passar aquilo que o Senhor me mostrou. Que o Senhor, na Tua revelação, esteja dentro da minha mente. Que o Senhor nos abençoe. Deus seja louvado. Pode se sentar. Na palavra de Deus, alguns homens foram agraciados. Alguns homens foram agraciados com essa visão. E João conviveu com Jesus. Foi um dos apóstolos, estava lá na crucificação. Enfim, foi o único que morreu, segundo a Bíblia, de velhice. Não foi martirizado, como os outros, daquela forma, apesar de ter ido lá para a ilha de Patmos, tudo, mas teve uma grande revelação. Interessante que a mesma revelação que ele teve, outros 3 tiveram a mesma coisa. Se você for observar, não precisa abrir não, em Ezequiel, deixa eu abrir aqui, Ezequiel 1, no capítulo 26, ele dá uma relação dos anjos que ele viu, aí ele fala assim, acima da abóbada, a cobertura curva, sobre as suas cabeças, havia algo semelhante a um grande trono, feito de safira, e bem no alto, sobre o trono, estava sentado alguém que parecia um homem. Ele teve a mesma visão. Outro elemento que teve a mesma visão. Isaías. Deixa eu chegar lá. Isaías, no capítulo 6, a primeira coisa que ele fala, no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto. Beleza. Por que eu li essas 3 passagens? Que tiveram a mesma visão. Bem igual. Quando nós olhamos para o céu, nós não enxergamos um trono. Olha lá o trono aberto, uma porta aberta, o trono. Não.
Mas quando eles viram essa visão, tinha uma mensagem sobre isso. E é essa mensagem que nós vamos falar agora. Deus está no teu trono. O trono já tem dono. Se o trono tem dono, já tem um rei sentado nele, já tem alguém que comanda, eu tenho que tranquilizar. Eu fui chamado, você foi chamado para fazer parte de um reino. Esse reino tem um trono e tem um rei sentado nele. E eu faço parte, como você, desse reino. Mas por que nós não conseguimos assimilar isso? Quando Jesus veio na Terra, fez a obra do Calvário, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, ficou 40 dias aqui, depois subiu, ascendeu, veio o Espírito Santo, enfim, todo mundo conhece a passagem. Mas quando Jesus esteve aqui na Terra, fez a obra do Calvário, ele subiu. Ele não deixou a gente órfão. Ele deixou o Espírito Santo aqui para nos lembrar do pecado, da justiça e do juízo. Peraí. Eu já tenho quem comanda a minha vida. Eu já tenho um reino que eu tenho que seguir. Todo país, apesar de algumas coisas acontecerem fora isso, mas não é o normal, eu estou dentro do parâmetro normal, existe uma Constituição, existe uma regra, uma lei, que tem que ser seguida. Se eu for no outro país sem conhecer, eu vou ter problema. Nós temos um ministério, nós temos a nossa regra. Outros ministérios também têm a regra deles, e tem que ser respeitada. Independente, olha, se você está num ministério que você não quer estar debaixo daquela autoridade, sai fora. Se eu sou subversivo, não aceito o meu país, eu tenho que ir embora. Ou vou ser preso. Como é que eu vou ficar num país que eu sou contrário ao que eles estão fazendo? Eu não posso. Não existe isso. Assim é o reino. Já tem um trono estabelecido. Quando Deus quando Ele estabeleceu as normas, as regras, para nós, quando nós fomos chamados para esse reino, Ele começou a separar um povo dele, que começou lá em Abraão, a história toda a gente conhece, depois deu Deus e falou, agora você vai separar um povo para você, separou a noiva do Cordeiro, que nós somos a noiva do Cordeiro. Ele tem um povo de Deus, que é o povo de Israel, e a noiva de Deus, que é a igreja. Nós estamos aqui. Ninguém substitui ninguém, não veio no lugar, não veio no lugar de ninguém. Deus tem o povo dele, e nós somos a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Cristo colocou regras para nós, colocou uma diretriz para nós. E é isso que está o grande problema hoje de muitas pessoas que seguem a teologia cegamente. A teologia começou lá atrás com Agostinho, com outras pessoas que são homens fantásticos. Leio muito sobre eles. O princípio de tudo, eles tiveram uma noção maravilhosa, até chegar em Constantino, que perverteu tudo, mas tudo bem, deixa para lá. O que acontece? Tinha uma regra. Quando chegou em Martinho Lutero, mudou-se um pouco para nós. Nós somos protestantes. Quando chegou em Martinho Lutero, os teólogos vinham vindo tradicionais. A partir de Martinho Lutero, John Hus, esse pessoal todo, Jacobs Armínio, todos esses pessoal todos aí, eles começaram, J. Edwards, o que aconteceu com eles? Eles foram teólogos reformados. Então existem os teólogos tradicionais e os teólogos reformados, que divergem em algumas coisas. Tem alguma diferença? Peraí. Tem alguma diferença? Tem. Mas o Deus que segue é um. Mas tem uma diretriz.
Então, quem está naquela diretriz segue uma situação. Quem está nessa segue outra situação. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso. A lei, ela é manifesta. Por que existe a lei no mundo? Para mostrar que você é um pecador. Ô cara, você passou de 100 na pista, você está multado. Cara, se você matar alguém, você vai ser preso. Se você roubar, você vai ser preso. Se você fizer isso, aquilo, transgredir, você vai ter multa, vai ser processado. Enfim, a lei é para isso, para colocar ordem, para não virar uma anarquia, para que tenha a sociedade compromisso com a verdade, que seja uma sociedade idônea, uma sociedade criada dentro dos parâmetros de justiça, porque senão vira uma sociedade injusta, como era antes de Noé. O cara pisava no calo do outro, ele dava um tiro, matava a pessoa. Lameque fez isso. Ah, pisou no meu pé, não gostei, matei o cara. Então, porque não tinha uma lei estabelecida, não tinha uma regra. Fazia o que queria. E não é assim que funciona. Vocês vão entender. Deus estabeleceu o reino dele baseado no Evangelho. Existe um Evangelho que dá sustentação para o reino de Deus, o nosso reino, o que nós servimos. O teólogo reformado, a maioria deveria seguir a reforma em cima do Evangelho. Mas muitos que são de pai para filho vão entendendo não, vão pegando a coisa, o produto pronto e vão fazendo daquele jeito, achando que aquilo é uma verdade. E é problema no nosso meio hoje. Quando você vai falar alguma coisa hoje, se não for dentro daquilo que o cara aprendeu, ele fala que você é herege, ele já começa a escarnecer de você. Mas isso, quem faz isso geralmente é as mentes pequenas, aqueles coitadinhos que não tem sabedoria para entender, ou, peraí, deixa eu entender o que essa pessoa está falando. Não, ele prefere falar mal de você porque é uma defesa da ignorância dele, da falta de cultura dele. Então isso é normal. Isso faz... Quando Cristo estabeleceu o reino, esse reino que você serve, que eu sirvo, ele falou assim, eu vou subir, eu vou para o Pai, não vou ficar aqui, depois eu vou vir buscar. Mas vocês vão passar um tempo aqui. E esse tempo, vocês não vão ficar órfãos. Como é que vocês vão ficar nesse tempo? Vocês vão ficar seguindo a lei? Então, para que eu ia estabelecer o cristianismo? Ficava no judaísmo. Não precisava ter. Guardando sábado, sendo circuncidado. Enfim, tudo aquilo que o judaísmo faz, não precisava ter criado uma nova religião. Nada. Ele poderia morrer e tal, mas ficar do jeito que está. Falei, não, do jeito que está aí. Vai lá, você tem que circuncidar, você tem que fazer acontecer. Como tem alguns ministérios que tentam ressuscitar a lei. De qualquer jeito, eles tentam ressuscitar. Quer mostrar para você, provar por A mais B. Esquece algumas passagens que nos dá a libertação dessas coisas. Mas eu não entro nesse mérito porque vira uma confusão. É muito triste entrar nessa confusão aí. E eu não quero entrar nessa confusão. Eu não faço parte disso. A minha missão é fazer o que Jesus falou. A grande comissão que está em Mateus, que está em Marcos, ele fala assim, ide por toda a terra e pregar o quê? Vocês lembram? Pregar o quê? O Evangelho da paz. Aí começou toda a história. A nossa parte, a revelação de João, Apocalipse, começou com essa parte. É isso que esses teólogos têm que entender. A revelação não está nos históricos, está aqui. Quando João teve a revelação, ele teve a revelação de Cristo à frente. O que vai acontecer. Porque lá atrás tinha algo regendo eles. O quê? A lei. A lei estava regendo eles. Não tem como interferir na lei. Não tem jeito. A lei, até chegar em Jesus, ela estava funcionando para ele. Para nós, inclusive, porque não existia ainda. Aí, nós fomos salvos pela graça. Mudou-se tudo a direção. Quando mudou essa direção, mudou a regra. Eu não tenho mais o compromisso da lei. Eu não preciso ser circuncidado. Hoje, todo dia é dia do Senhor. Não existe um dia específico.
Ah, eu só sou de Deus naquele dia. Os outros dias eu posso. Eu falo mal do irmão, eu traio o irmão, eu engano o irmão, eu faço o que eu quero, mas naquele dia específico eu sou santo. Ah, eu sou santo. Eu vou para o céu. Os outros dias não interessa. É só quem faz aquele dia que vai para o céu. É uma hipocrisia danada. O crente é ensinado a todos os dias guardar Deus dentro dele. Guardar Deus no coração. Ter o caráter de Cristo. O caráter de Cristo não é uma veste que você põe para vir na igreja, chega em casa, você tira ela, pendura, ou vai lavar, e do outro dia você está lá com a outra roupa de trabalho. Não é assim que funciona. A nossa veste é eterna, que é Cristo. É Cristo. É o caráter de Cristo. E é isso que vai começar agora, para a gente entender. Quando teve a revelação é a seguinte: ide por toda a terra e pregai esse evangelho. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Aí Marcos 16, mas quem crê e for batizado, este será salvo, e quem não crê já está condenado. Beleza, o que você quer dizer com isso? Começou a regra. Então eu tenho que crer, lógico, em Jesus, que ele veio, ressuscitou, confissão, tal, que muita gente é contra essa confissão, acha que isso não é bíblico. Nossa, insanidade danada que a gente ouve por aí. Confessou ele como o Senhor Salvador da tua vida. Aí como é que eu vou aceitar Jesus? Eu aceitei Jesus, mas não sigo o que está escrito. Então, eu não aceitei Jesus, sou mentiroso, eu sou hipócrita. Eu faço o que eu quero. Assim de crente que faz o que quer, não segue regra nenhuma. Tudo que você fala para o crente entra aqui e sai ali, e acha que vai entrar em algum lugar. Você vai fazer o quê? Você deixa, insiste, de repente no último gole dele ele faz alguma coisa boa. De repente, né? Como o ladrão na cruz, no último gole dele, que às vezes é salvo. Então você tem que insistir. Mas passa uma vida miserável, se enganando. Uma vida destruída. Por quê? Porque não segue o que está escrito. É fácil você decifrar Apocalipse. Tem uma parte que fala dos selos. Você pode ser contrário, o problema é teu, não é meu. Eu estou falando, eu pedi ajuda para Deus para poder falar isso. Tem um mar que entende dessa forma, e tem um mar também que não, que escarnece. O cara que fala para mim, a igreja vai ser tirada antes, durante ou depois, eu bato palmo e para mim não muda nada. É um pensamento, e tem razão. O primeiro selo que foi aberto é a palavra de Deus. Se não seguir a palavra, tudo de ruim vai acontecer. Quando você não segue a palavra de Deus, quando você não segue o Evangelho, você não aceita Jesus, você não faz a confissão de fé, a palavra de Deus fala isso e ninguém entende isso. O segundo selo é a paz que é tirada. Não tem como o cara ter paz se ele não aceita o Evangelho. Olha para as pessoas que estão fora do Evangelho, não tem paz. Corre para um lado para o outro, desesperada, atrás do dinheiro, atrás da cura, atrás disso, atrás da vida eterna, atrás do shampoo que vai fazer nascer cabelo, atrás de não sei o que, eu vou comer essa fruta que eu vou ficar eternamente. Você viu aquela artista, ela tem 80 anos, parece que ela tem 20. Que maravilha, que não sei o que e tal. E fica esse povo atrás dessas coisas porque não tem paz. Uma pessoa que tem a paz de Cristo, segue o Evangelho. Está sempre sorridente. Como é que está aí, fulano? Maravilhoso. Sensacional. Fantástico. Está muito bom. Então o segundo selo é tirar a paz. Qual que é o terceiro selo? Fome.
O que é fome? Tanto espiritual como material. O mundo vai chegar, está chegando já nisso. Você acha que essas intempéries, daqui 2 anos, vai ter colheita em algum lugar? Se está chovendo sem parar, neve, fazendo, acontecendo, como é que vai plantar? Não planta. Vai colher o quê? O que tinha para colher vai acabar. Um país só ou 2 produzindo não vai suprir o mundo. Nós vamos ter problema com alimentação. Alguns países mais envolvidos, ninguém está entendendo o porquê que eles estão avisando para fazer mantimento, estoca mantimento. Estão pensando em terremoto, não é nada disso. Vai faltar. É o 3º selo. O 4º selo, nós só pegamos um lampejo. São as pestes, pestilência, doença, terremoto, maremoto. Até o 6º são os problemas políticos que nós vamos ter. Cada um da sua maneira. Esses são os selos. Se você está dentro do Evangelho, você não tem que se preocupar com essas coisas. Ah, mas o que você está falando aí tem fundamento? Vou ler. Eu vou ler para vocês. Presta atenção no que eu vou ler. Não precisa abrir, não. Capítulo 6 de Apocalipse. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro selo. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar em voz de trono: vem. Ele vê. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Que é a palavra de Deus. Não é nada que, é o inimigo. Como o inimigo? Se nem levantado ele foi, já está acontecendo, tirando paz, mas em respeito. Vamos lá. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa. E ele cavalgava altamente como vencedor, determinado a vencer. Quem que vai ser um vencedor? O Evangelho da paz. O Evangelho é o vencedor. Sem o Evangelho não tem cristianismo. Sem o Evangelho não tem paz. Se você achar, o que o inimigo vai trazer? Nada. Tem nada a ver com isso aqui. O inimigo vai entrar em outra situação, outra coisa, que também é uma confusão, que são 2 bestas, uma do mar e uma da terra. E o inimigo é tão astuto, tão inteligente, que ele inverteu tudo para esses teólogos. Os reformados estão caindo a ficha agora e estão pedindo perdão e mudando. Na realidade, o que vem do mar é político. Não, o que vem do mar não é o da terra, é o do mar que é político. Depois, com calma, vocês vão entender o porquê que do mar é o político. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Aí, o 2º selo. Então partiu o 2º selo, um cavalo vermelho. E do seu cavaleiro foi concebido o poder de tirar a paz da terra. Ou seja, quem não segue o Evangelho, se o cara não segue o Evangelho, ele vai ter o quê? Ser consumido pelo ódio, pela raiva. Por que está essa propaganda absurda para todo mundo ter ódio do irmão? Eu tenho ódio do cara que voltou na criatura aí, imbecil. Eu quero essa coisa louca aí, ficar todo mundo. Essa imbecilidade é loucura. Por que eu estou falando isso? Porque o ódio está sendo gerado. O ódio
está sendo gerado. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus amou o mundo. E Ele deu o Filho dele para nós. Por amor. Ele sabia que muitos de nós não éramos boa pessoa. Éramos horríveis em nossas atitudes. Mas Ele deu. Ele acreditou em mim, acreditou em você, acreditou. Quantos homens eram do tráfico que hoje são pastores? Quantos homens que têm testemunho que eram homossexuais e resolveram sair e hoje são homens de Deus? Quantas pessoas estavam fazendo coisas que não deviam, assaltando, fazendo coisa que não era legal, prejudicando a sociedade e hoje estão no caminho do Senhor? Homens, mulheres, enfim. Por que isso? Porque o Evangelho faz isso. Enquanto nós estivermos acreditando que... Outros nem precisa ouvir, depois com calma você lê os outros selos. Enquanto nós estivermos acreditando que é o inimigo que vai fazer alguma coisa, que é o inimigo que vai fazer, que é o inimigo, que é o anticristo, acorda. O inimigo não vai fazer, o anticristo não vai fazer nada. Ele vai ser deposto com o sopro da boca de Deus. Mas a palavra de Deus fala que ele vai fazer isso para quê? Cara, a palavra de Deus me garante que o povo dele vai ser guardado. Se Deus está dando essa garantia, o inimigo não vai pôr a mão em nós. Se nós vamos ascender, subir antes, não vou entrar nesse merda, não quero entrar nessa polêmica aí. Mas nós vamos ser guardados. Então por que eu estou temendo? Por que eu estou preocupado? Ai, como é que eu vou comer? Eu não estou preocupado com isso. Ah, quem tiver a marca, eu não estou preocupado com isso. Eu já tenho a marca de Cristo. Eu já tenho a marca de Cristo. Eu não preciso de marca do inimigo. Eu não vou servir o inimigo. Aquele que está em cima do muro, lógico que vai servir o inimigo. Lógico que vai. Ah, eu não aguento, eu tenho filho, eu tenho parente. Vai lá, problema de quem é. Não quero nem saber. Eu não vou servir o inimigo. Não importa se a minha vida está em risco. Eu não estou preocupado com a minha vida. A minha vida já está na mão do Senhor. Eu não estou preocupado com isso. Eu não tenho essa preocupação. Nós temos que estar ciente, da agora em diante, nós estamos já começando a ser guardados. Por quê? O juízo está entrando na terra. Mas está entrando para quem? Você acha que o povo de Deus que está seguindo ele vai pagar o juízo? Aí tem alguma coisa errada na palavra? A palavra não fala isso. Quem vai pagar um preço caro é aqueles que estão negando, aqueles que estão em cima do muro, aqueles que estão traindo, aqueles que estão enganando, aqueles que estão na casa do pai fingindo lobo em pele de cordeiro. Agora, esses vão pagar um preço caro. E é fácil falar, esse pastor não sabe o que está falando. Quantas pessoas falam isso? Continua falando isso. Eu acho legal quando alguém fala isso em mim. Eu olho e falo assim, estou no caminho certo. Porque o tipo de gente que fala dessas coisas de mim, Deus fala para mim, olha aí. Eu fico contente quando falam isso, porque eu sei que eu estou no caminho certo. Porque se ninguém fala mal de você, alguma coisa errada tem. Se o inimigo não se levanta contra você, alguma coisa errada tem. Peraí. Ninguém se levanta contra mim? Peraí, estou no caminho, então estou agradando Satanás? Ué, se eu estou agradando Satanás, é que eu estou fazendo a vontade dele. Tem que ter um mar de gente aí me criticando, brigando comigo, falando besteira de mim, falando que eu não sou capaz, falando que eu sou isso, aquilo. Pode falar o que quiser. Quanto mais fala, mais alegre eu fico. Falou, graças a Deus, Deus, eu estou fazendo tua obra. Olha aí o levante, coisa linda, coisa boa. Não levantaram contra Cristo, né? Ninguém se levantou contra ele. Preferiram um ladrão, soltar o ladrão e crucificar o nosso Senhor. Olha que onde chega a insanidade. Assim é hoje a mesma coisa. Não está diferente. Não está muito longe. Hoje, nós temos os remanescentes fortes. Mas e essa juventude que está chegando aí? Como é que nós vamos fazer? Vai ser difícil para o inimigo? Vai aí, entra lá, entra ali, não. Você é homem, para cá, mulher, para lá. Os que não tem definição no meio. Vai aí.
Fica aí guardadinho aí. Não, o que vocês querem? Eu dou para vocês. É isso que vocês querem? Toma aí. Fica lá no curral. Eu quero vocês no curral. Vai ser difícil pôr esses jovens no curral? Não tá. É rebelde, briga com o pai e a mãe, não aceita correção. Se o pastor fala alguma coisa, eles torcem o nariz. A palavra nunca está certa. Quem está certo é o Zé Mané Gabriel, que falou coisa que nem sabe o que está falando. E olha essa moça aí, uma derrotada, de repente virou coach. Aquele mar de gente dando dinheiro para ela. Nunca vendeu nada na vida, não sabia o que estava falando. Ela falava, eu não sabia o que estava falando. Mas rebanhei um monte de gente. Como eu ria, como eu me divertia. Até um dia que Deus falou assim, me mostrou a verdade. Aí eu caí a ficha. Você quer que a tua vida mude? Bíblia. Ah, é antiquado. Não é não? Aqui fala do alimento. Por que estão morrendo hoje? Por causa do alimento. Aqui fala das vestes. Tem alguns países que é proibido alguns tecidos. A Bíblia fala sobre isso. Deuteronômio fala sobre isso. Levítico fala sobre isso. Mas nós não estamos nem aí. Mas fala. Fala sobre um monte de coisa que nós estamos usando e trazendo doença para a nossa família, nosso lar. Morreu esses dias atrás uma jovem influenciadora aí famosa. Estava lá conversando, ela fazia propaganda. Ela fazia propaganda pela picada da abelha. Brigou, xingou o presidente anterior, fez um escândalo, porque ele era contra a picada da abelha, ele era contra o abelhal, essas coisas aí, esse negócio de abelha, ele era contra, né? Ele sabia que... E ela era a favor da abelha, provou, mostrou, fez live, tudo, e morreu por causa da picada da abelha. Caiu dura no chão, nova, já, pum, foram fazer caso disso aqui. E está começando agora um atrás do outro. Cai morto. A palavra está errada. O homem está certo. Deus quer abençoar o povo dele. Deus quer trazer o jovem para a vitória. Eu estava em casa, ela estava fazendo a comida hoje. E tem um canal que passa sobre países, e ela foi falar sobre Haifa e sobre Cesareia. Eu falei, eu quero ver, eu não conheço, mas eu queria ver. Então ela estava mostrando Haifa e Cesareia. Então mostrou sobre Cesareia, que hoje que foi do Império Romano, e depois foi destruída pelos turcos, enfim, mostrou a pedra. Tem uma pedra que comprova que existiu Pôncio Pilatos, essa pedra está no museu na Turquia, mas tem uma pedra lá que foi feita para mostrar para as pessoas, então estava mostrando, legal, umas coisas bem interessantes que estava vendo. Aí ela foi para Haifa, aí foi lá num outro lugar, depois ela foi para Nazaré, e Nazaré ela foi lá no túmulo, onde Maria, José, viveu, tinha marcenaria lá, marcenaria não, como é que chama lá? Como é que é o nome? Carpintaria, mostrou que era uma cova, tal. Aí, todo lugar onde Maria e José tiveram o filho, ele cresceu, onde ele teve a carpintaria, viraram igrejas do monopólio do catolicismo. E essa moça estava levando um grupo de pessoas. Ela é brasileira, faz esse canal, ela que faz isso aí tudo, mostrando. Legal, bonito. E ela estava com umas 8 a 12 senhoras, junto com ela. Senhora. Aí eu falei para ela, eu já sei que ela vai falar, vem aqui que você vai ouvir. Ela ouviu. Ela estava com um véu. Aqui. Aí, entrevistou uma por uma. Todas elas foram impedidas de entrar na igreja. Que estavam de vestido de alcinha, não pode, é proibido. Teve que comprar um véu para tampar. Uma delas que estava com um short, mais uma bermuda. Teve uma polêmica danada, depois de muito disse-me-disse, deixaram entrar.
Estava acima do joelho um pouco. Foi permitido, mas depois de muita conversa. O que estou querendo dizer com isso? O povo de Deus não aceita a regra. Nós, o crente, não aceita. Você fala para ele, ó, faz assim. Ele quer fazer do jeito dele. E Deus fala, ó, vai chegar uma hora que eu não vou ter mais paciência. Aí eu vou fazer assim, vaza. Meu amigo, se Deus falar para você, vaza, você não imagina o que é cair na mão do inimigo sabendo que você veio de Deus. Ele te trucida em uma semana. Ele chupa seu sangue. Ele tira seu sangue. Ele acaba com a tua vida. Ele rebenta com você. Ele tem ódio de você. Você acha que ele te gosta de você. Então nós temos a chave da vitória na nossa mão. Aqui nos garante que nós vamos ser guardados. Deus é o nosso provedor. Como eu falei para o irmão, Ele é o dono da prata e do ouro, de tudo. Ele é o nosso provedor em todos os sentidos. Nós temos que fazer a nossa parte. Trabalhar, fazer. Mas quem vai prover a tua vitória? É Deus. É Deus. Quem está te dando força para você trabalhar? É Deus. Quem está dando seus clientes, seja lá o que for, escola, o que for? Deus. Quem põe na tua vida as coisas que são boas? Deus. Você está lembrando dele? Você está lembrando dele? Para a gente encerrar, porque hoje tem a ceia. Passou já? Muito tempo atrás, eu tive uma conversa com um cara que era amigo dele, da família Rockefeller, que foi dona do Objetivo. Depois passou por Digênio e tudo. Aí, tem a história do Robert Rockefeller, que foi o patriarca dessa família toda. Quando ele era petitinho, a mãe dele era cristã, e ele saiu para vender coisa na rua. Vender, entregar jornal, essas coisas que era na época. Fruta e tal. Primeiro dinheiro que ele pegou, ele foi lá para a mãe e falou assim, ó mãe, está aqui o dinheiro. Ele falou, não, eu não vou pôr a mão nesse dinheiro. Eu vou te ensinar uma coisa que você vai guardar pro resto da tua vida. E ficou o cara mais rico do mundo. Todo dinheiro que entrar na tua mão, o primeiro que você tem que honrar é Deus, não eu. Depois eu. Primeiro é Deus. Ah, é mãe? Eu vou fazer isso enquanto eu tiver vida. E ficou o cara mais rico do mundo. Começou com 1 centavo e depois ele dizimava uns caraminguá, assim, que dava pra gente construir umas 30, 40 igrejas, o dízimo dele, do que eu quero. Umas 40 dava para construir. Ainda sobrava o neto do meu neto ficar vivo. Nem nasceu ainda. Nem sei se, né? Mas vai, sei lá. Aquela história. Então, que essa palavra já tem um trono com Deus e com um reino estabelecido. Se eu quero fazer parte desse reino, eu tenho que entrar na regra dele, não criar a minha. Sai fora daquele que quer tirar da presença de Deus. Está assim de crente que não tem compromisso com Deus e quer te levar junto com o abismo que ele está. Tem gente que é covarde, que ele está no abismo e quer levar os outros para o abismo. Está assim de gente que não tem compromisso nenhum com a verdade. Ele faz o que dá na mente e o que quer. Então, afasta dele, sai do meio desse povo. Pega pessoas que têm compromisso com Deus para ser o teu norte. Porque sim, você vai dar bem na vida, senão você vai ter processo. Amém? Deus seja louvado. Agora ela vai preparar a ceia. A ceia do Senhor é algo muito importante. Porque toda vez nós temos que rever a memória dele. Estou fazendo isso aqui porque eu sei que ele morreu no meu lugar. Eu sei o que ele fez por mim. Eu sei que ele deu o corpo dele, foi moído, trucidado, rasgado no meu lugar. E isso não tem preço, eu não tenho como pagar esse preço. Mas ele pagou por mim. Quando ele ressuscitou, ele abriu uma nova aliança. Então, quando eu participo da ceia, eu estou participando da morte dele, ou seja, meus pecados estão sendo rasgados e mortos, enterrados. E ao mesmo tempo, quando eu tomo, eu estou fazendo uma nova aliança, que uma vida nova esteja ao meu alcance, fazendo que todas as coisas estejam na mão de Deus. Mesmo que eu fui um pecador ontem, hoje eu não sou mais.
Eu tenho que tomar sabendo que eu tenho que observar como o livro de 1 Coríntios capítulo 11 fala, observe-se o homem a si mesmo. Nós temos que se observar para não tomar em pecado, para não tomar para o erro. Eu quero mudança de vida. Eu posso estar no pecado, mas eu quero mudança de vida. Eu vou tomar a tua ceia porque eu quero mudança de vida. Eu quero uma nova aliança. Eu quero fazer uma aliança nova com o Senhor. Por isso que nós tocamos. Não pode, só pode tomar, quem está em pecado não pode ser conversa, invenção de homem. Não vai atrás dessas conversinhas mole, não. Se você está arrependido, toma ceia, porque Deus quer limpar teus pecados. Quantas pessoas são batizadas na ceia? Quantas pessoas acontece tanta coisa, cura, milagre, porque abriu o coração para Deus. No livro de João, no Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo 53, ele diz assim: quem não comer do meu corpo, nem tomar do meu sangue, não tem vida em mim. Então isso é muito importante, é grandioso isso. Então nós vamos fazer agora, é participar da ceia do Senhor, é participar da morte, do corpo de Cristo, e também nós vamos refazer a aliança com Cristo, que muitas vezes é perdida por algum motivo ou outro, mas agora Deus te chama para você fazer a nova aliança de novo. Amém? Na noite em que o Senhor foi traído, ele pegou o pão e o partiu. Esse é meu corpo, partido por vós. Semelhante modo, ele pegou o cálice, que esse suco representa o sangue de Cristo, e falou: todos aqueles que tomarem de meu sangue terão vida em mim. Quem sabe agora, nesse momento, você participando dessa ceia, a tua enfermidade vai embora. A tua vida pode mudar agora, nesse momento. Porque nós estamos tomando, participando da ceia do Senhor. Pegue aí para mim. Pode servir. Vamos comer todo mundo junto. Pode comer. Pode tomar. Que o soberano e Pai eterno nos dê uma vitória enorme nessa semana. Falta pouco tempo aí para terminar esse ano, mas tem muita coisa boa que Deus pode fazer na nossa vida e vai fazer. Por isso nós acreditamos que Ele é o nosso Redentor e vive. Que as bênçãos do Senhor nos alcancem, nos leve em paz e segurança no retorno de nossos lares. E que essa semana seja repleta de vitória para todos nós. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja perpetuamente em nosso meio. Nós falamos? Amém.